Olá pessoal, muito prazer conhecê-los, muito prazer reencontrar quem já foi meu aluno. Eu sou o professor Rafael Mendonça e com muito prazer começo agora o nosso encontro sobre responsabilidade civil. Primeiro, me segue lá nas redes sociais, qualquer coisa que você precise, qualquer dúvida que você venha a ter, @prof.rafaelmendonça lá no Instagram, vamos manter contato, estou super à sua disposição. Galera, responsabilidade civil é um tema super espinhoso. E eu já começo mostrando para vocês o porquê desse tema ter se tornado um tema tão controvertido e caro para o seu examinador. Vejam, quando vocês estudam inicialmente na graduação a responsabilidade civil, a visão que é dada é uma visão numa perspectiva muito estrutural da responsabilidade civil. Você estuda a estrutura da responsabilidade, olha, as modalidades, os pressupostos, a gente vai fazer tudo isso aqui. Só que com o crescimento de uma nova perspectiva que o direito civil ganha para atender as demandas contemporâneas, nós temos que analisar não só a responsabilidade civil, mas todos os institutos do direito civil, não só na sua perspectiva estrutural, mas também na sua perspectiva funcional. Isso ocorre muito por conta dos fenômenos da constitucionalização do direito civil, despatrimonialização do direito civil. Então, nós temos que estudar a estrutura e a função da responsabilidade civil, beleza? Enquanto a responsabilidade penal tem uma função muito clara de punir o ofensor, a responsabilidade civil vem numa função de compensar a vítima. Mas será que isso, ao longo do tempo, não vem mudando também? Será que a gente não consegue falar hoje numa indenização punitiva no campo da responsabilidade civil? A gente consegue. Então, olha como é que a responsabilidade civil muda para atender essas novas demandas contemporâneas. E por isso, eu faço essa pequena introdução para mostrar que o nosso estudo aqui, para atender a todas as perspectivas que você precisa para os concursos que você vai enfrentar durante esse ano, é importante uma análise estrutural da responsabilidade, mas também uma análise funcional. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, galera, eu preparei um slide para vocês, vamos seguir aqui o slide. Muito prazer, estou super à disposição para o que precisarem. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, vamos trabalhar um pouquinho com essa dinâmica responsabilidade civil e penal, primeiro a partir das suas diferenças. Eu já comecei elencando 3 diferenças básicas da responsabilidade civil e responsabilidade penal, tá certo? Primeira diferença quanto à função. Eu dizia, enquanto a responsabilidade penal tem a função punitiva, a responsabilidade civil tem uma função compensatória. Vejam, tanto que o 944 do Código Civil deixa isso muito claro. A indenização se mede pela extensão do dano. Qual é o recado? Eu estou com um código aberto aqui, façam o mesmo. Qual é o recado que o 944 ele vai te dar? Que a responsabilidade civil visa compensar a vítima pelos prejuízos sofridos, enquanto a responsabilidade penal visa punir o ofensor. É claro que a gente acaba trazendo com as teorias contemporâneas, principalmente a teoria do desestímulo, a gente acaba trazendo muito para o campo da responsabilidade civil uma questão punitiva, mas isso é muito criticado, vocês vão ver mais à frente comigo. A responsabilidade penal, que tem essa função pena, uma função pena tanto na sua perspectiva retributiva, né, a fixação de uma pena associada à ideia de justiça, como também numa perspectiva de prevenção geral, né? Olha, você evitar novos danos daquela determinada natureza. Bom, uma segunda diferença é quanto à tipicidade. Galera, enquanto no campo do direito penal, no campo do direito civil, o ilícito ele está situado numa das cláusulas gerais dos artigos 186, 187, 927 do Código Civil. Na responsabilidade penal, o ilícito penal ele está submetido ao princípio da tipicidade, o princípio da legalidade estrita. O fato punitivo ele está abstratamente previsto por uma norma, beleza? Para que seja concretamente capaz de gerar uma sanção.
Então, a tipicidade é uma característica muito própria do direito penal, da responsabilidade penal, e não da responsabilidade civil. Bom, e uma terceira diferença que eu separei, a gente podia ficar falando aqui de várias, tá? Eu peguei as principais. É com relação ao dano. Meus amigos, não há responsabilidade civil sem dano. Eu posso pegar meu carro, dirigir a 200 por hora, meio-dia, quarta-feira, no centro da cidade, subir todas as calçadas, avançar todos os sinais vermelhos, que ao final dessa minha grande manobra, se eu não atropelei ninguém, não tem responsabilidade civil. Tem responsabilidade penal, tem responsabilidade administrativa, posso até perder a carteira, posso ter preso por uma tentativa de homicídio, sei lá, por algum dano que eu tenha, mas sem dano não há responsabilidade civil. Agora, há responsabilidade penal sem dano? Há. Tanto que os crimes de tentativa, eles estão aí, vocês conhecem muito mais do que eu, tá certo? Então, essas são, eu sempre começo meu curso de responsabilidade civil falando das diferenças entre a responsabilidade civil e a penal, e essas são as três principais diferenças, tá certo? Vamos continuar. Bom, avançando nesse 1.2, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a interseção entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Por isso eu trouxe alguns artigos, em momento em que elas convergem, em momento em que elas dialogam. Por isso que eu trouxe alguns artigos do CPP, do Código Civil, e vocês vão ver também do Código de Processo Civil. Vamos lá. Primeiro ponto de interseção que eu separei, fica aí no slide comigo, é sobre essa repercussão civil da sentença penal condenatória, tá? Olha o 387 do CPP, galera, vamos ler junto, tá? Diz assim, o juiz, ao proferir sentença condenatória, aí ele diz, 4, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Galera, é claro que os artigos 64 do CPP e 935 do Código Civil, eles adotam o princípio da independência, o sistema, melhor dizendo, não é princípio, não, o sistema da independência das instâncias, tá certo? Então, uma coisa é a responsabilidade civil, outra coisa é a responsabilidade penal. Eu estou analisando com vocês quando, excepcionalmente, uma pode repercutir na outra. Isso que é importante. Quando é que uma dialoga de alguma forma com a outra, tá certo? E na sentença penal condenatória, a gente tem uma repercussão civil. Tá? A gente tem uma repercussão civil. Vejam, é a chamada eficácia anexa da sentença penal condenatória, beleza? A gente tem uma independência expressa dos órgãos jurisdicionais, mas se aquele ofensor foi condenado no juízo penal e que o contraditório e ampla defesa é dotado de muito mais robustez, é claro que isso vai ter uma repercussão no juízo civil. E a repercussão é de que a vítima ou os familiares dessa vítima, caso a vítima tenha morrido, já podem executar os danos sofridos no juízo civil. Importante você anotar, nos termos do que diz o artigo 515, inciso 6º do CPC, que a sentença penal condenatória é título executivo judicial no cível. A gente já teve alguns momentos na nossa história, principalmente antes de 2008, em que o CPP teve uma alteração significativa, em que você, munido de uma sentença penal condenatória, precisaria fazer uma liquidação de sentença no juízo cível. Agora, a decisão penal, ela já pode se dar como um título executivo judicial líquido para execução no juízo civil. É possível que o juiz penal ele já faça o arbitramento, inclusive, do valor daquele dano, beleza? Do valor daquele dano. Então, vejam que a sentença penal, e o 387 aqui, ele é muito claro com relação a isso, a gente tem a possibilidade de, na ocasião da sentença penal condenatória, o juiz já podendo fixar um mínimo da reparação nos casos de dano, beleza? Pelaquela determinada infração penal.
Então, antes da reforma, né, antes dessa alteração de 2008, que eu me referi, pela Lei 11.719 de 2008, que altera o Código de Processo Penal, necessariamente a sentença penal era um título ilíquido. Agora não, é um título líquido. Então, a sentença penal, basicamente, agora ela tem 2 capítulos, né? A gente tem um primeiro capítulo de natureza penal e um segundo capítulo de natureza civil. É uma sentença bifásica, que só é possível quando o sujeito passivo ele for determinado, né? Porque pode, claro, de alguma forma, a gente sabe que o sujeito passivo pode ser uma coletividade. Então, o sujeito passivo determinado, a gente tem essa possibilidade de uma sentença penal ali bifásica, tá, galera? Bifásica. Muito, muito bem. Bom, tanto que se o condenado ele recorre apenas do capítulo civil, não tem óbice nenhum para a execução da pena criminal, tá? Só que essa recíproca, por óbvio, não é válida. Um recurso criminal, ele acaba inviabilizando a execução da pena civil. Então, essa é a primeira repercussão aí, tá, gente? Repercussão civil da sentença penal condenatória. Bom, a segunda interseção que eu separei para vocês é sobre a repercussão civil da decisão penal, vamos ficar aqui junto, ó, da decisão penal absolutória. E vamos ler, ó, o 935 do Código Civil. Lê no slide aí que eu estou lendo aqui, ó. Ele diz assim: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões já se acharem decididas no juízo criminal. E complementa o 66 do CPP, né? Não obstante a sentença penal absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Então, sentenças penais absolutórias de negativa de autoria ou inexistência de fato têm repercussão no juízo civil. Essa integração ela se justifica basicamente por conta das condições mais rigorosas e taxativas que se apresentam no juízo penal, por conta do princípio da presunção de inocência. Então, aquela robustez outorgada ao contraditório e ampla defesa do juízo penal, beleza? Então, a gente tem interseção aqui importantíssima. Agora, se foi uma inexistência de uma negativa de autoria, inexistência de fato, será que isso, já repercutindo aqui, será que, de alguma forma, a gente vai poder discutir isso de novo no cível? Quer dizer, discutir vai, mas não vai ter repercussão nenhuma, porque a gente tem a sentença penal produzindo efeito no cível nesse sentido. Agora, será que nós temos alguma exceção a isso que eu estou falando? Será que, mesmo na hipótese em que a gente tem uma sentença penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, será que é possível que haja condenação no cível? Será que nós temos alguma exceção a essa lógica? Galera, claro que temos algumas, e eu separei aí 4 para vocês, beleza? Vamos lá. Primeira exceção, deixa eu aparecer aqui para a gente ficar junto. Primeira exceção, tribunal do júri, claro, né? O tribunal do júri, por mais que a sentença penal venha nessa medida, não tem repercussão na esfera civil, né, em razão do sigilo do julgamento, até porque não será publicizado, os fundamentos não serão publicizados, né, que guiaram a decisão dos jurados, né? Então, é claro que a gente vai ter essa perspectiva um pouco diversa. Segunda exceção que eu coloquei aí, arquivamento de inquérito policial, né? O 671 do CPP. O arquivamento não impede a propositura de uma ação civil, por óbvio. Depois, terceira exceção, sentença que homologa transação penal no GCRIM, né? Não possui esse efeito civil, né? A legislação ela fala sobre isso, a 9.099. E por último, né, as causas extintivas de punibilidade, anistia, graça e indulto. Não impede, nenhuma delas impede, a execução de sentença condenatória no cível. Os efeitos extrapenais
da decisão, nesses casos, eles são preservados. Os efeitos extrapenais, eles são preservados. Tá certo? Maravilha. Vamos ficar agora só no slide aqui para a gente partir para o terceiro ponto, né, desse nosso bloco, que é sobre ainda, né, responsabilidade civil penal, que é o processo civil e processo penal tramitando simultaneamente. Vocês têm que ficar atentos para os dispositivos legais que vão tentar impedir decisões conflitantes. E aí eu trouxe aí primeiro o 64 do CPP, queria dar uma lidinha com vocês, ele diz assim, ó, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Tudo bem. Agora, olha o parágrafo único que mais interessa. Sair aqui para vocês olharem bem para o slide. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso dessa até o julgamento definitivo daquela. Claro, e faz todo o sentido. A mesma coisa, o 315 do CPC, mesma linha. Olha só, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Por quê, gente? Simples demais. Porque a sentença penal pode repercutir na esfera civil. Se a sentença penal pode repercutir na esfera civil, é nada mais adequado, né, e razoável que o processo fique suspenso até uma decisão penal. Vamos esperar a decisão penal, depois a gente corre no civil. Acho que é razoabilíssimo isso, né? Então vai muito bem, vai muito bem. Os artigos são muito bons nesse sentido. E eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para o artigo 200 do Código Civil, que vai nessa linha também. O 200 diz que se a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. É claro, o prazo prescricional não começa a contar enquanto você não tem uma sentença penal de mérito. Por quê? Porque essa sentença penal de mérito vai repercutir no juízo civil. Então é razoável que a gente espere para ver o que aconteça no penal, para depois a gente caminhar no civil. Beleza? Então o prazo prescricional fica ali preservado, tá certo? Bom, e por fim, eu trouxe esse ponto 4 de excludente de ilicitude, que acho que é uma outra perspectiva também que a gente pode dar para essa relação responsabilidade civil e penal. Olha só o artigo 65 do CPP. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Galera, trata-se de uma decisão penal que reconhece alguma das excludentes de ilicitude. Isso tem reflexo no juízo civil. Vejam, as excludentes reconhecidas no âmbito do processo penal, elas também serão reconhecidas no cível. Beleza? Agora, para os efeitos conferidos a esse reconhecimento, serão os efeitos do Código Civil, impostos a certos casos. Beleza? Então, assim, é importante que as excludentes podem ser reconhecidas, mas os efeitos que elas terão no campo civil são aqueles efeitos disciplinados pelo próprio Código Civil. Isso é importante. Beleza, gente?